Oi, gente, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que este dia seja um dia maravilhoso. Que tudo aquilo que você planejou para esse dia possa ser efetuado conforme a vontade de Deus. A oração de hoje está baseada no livro de Jó, capítulo 38. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e pergunta-te-ei, e tu me ensinarás. Esses versículos aqui, gente, são maravilhosos. Eu amo esse texto. Amo muito. Porque todos nós conhecemos a história de Jó. Sabemos que Jó foi um homem que teve tudo. Ele era um homem muito rico, possuía muitas coisas, e Deus olhava para ele e via um homem justo e reto aos seus olhos, mas que Deus permitiu que o inimigo, Satanás, tirasse tudo que ele tinha, menos a vida dele, para provar o quanto Jó era um homem justo e reto e que não se apartaria da palavra de Deus. Mas quando Jó estava passando pelo processo dele, depois que ele já havia perdido todos os bens materiais, havia perdido seus filhos, estava enfermo, Jó começou a se lamentar, a se lamuriar a respeito de si mesmo e começou a fazer muitas interrogações para Deus. Começou a fazer muitas perguntas para Deus. Então, chegou em um momento que é o momento mais incrível desse livro aqui de Jó, que para quem não sabe, na verdade, esse foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Foi o livro de Jó, escrito pelo profeta Moisés. Então, Jó, nesse momento de interrogações, ele só havia ouvido falar sobre Deus. A fé dele era de ouvir falar. Mas nesse momento aqui, o nosso Deus, ele falou com Jó. Ele mesmo. Jó passou a conhecer Deus não só de ouvir falar, mas o próprio Deus falou com Jó. E olha que Deus não falou mansinho com ele não, tá? Olha como Deus falou com Jó. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Quando Jó estava lá, cheio de interrogações com Deus, falando, se lamuriando, chegou uma hora que Deus falou com Jó, que era para ele cingir os lombos dele como homem, ou seja, Deus estava mandando Jó se posicionar e falar como um homem. E que era Deus que ia fazer pergunta para ele e que era ele que teria que responder as perguntas que Deus estaria falando para ele. Uma das perguntas que Deus fez aqui, eu vou estar lendo para vocês o versículo 4 e o versículo 5. Olha só uma das perguntas que Deus fez para Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou seja, o que Deus estava querendo dizer aqui para Jó, mediante todas as interrogações de Jó para Deus? Deus disse para Jó: olha, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Porque nos versículos seguintes, Deus vai falando aqui para Jó onde é que ele estava quando ele foi criando cada coisa lá no princípio. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque nós podemos trazer para a nossa vida.
Quando nós estamos em um momento difícil, em uma circunstância difícil, em que nós estamos vendo que nós não podemos fazer absolutamente nada, que Deus é o único que pode fazer, que a gente está ali sem saída, no momento do desespero, a gente começa a enfraquecer a nossa fé. A gente começa a diminuir a confiança em Deus, por estar vendo que o cenário do qual nós estamos enxergando com nossos olhos carnais não é um cenário bom, é algo muito ruim. Então nós começamos a fazer interrogações para Deus e muitas das vezes até queremos nos colocar no lugar de Deus e queremos ensinar a Deus como é que faz. Só faltamos pegar Deus e falar: olha, levanta do trono aí um pouquinho, que eu vou sentar aqui, eu vou ensinar para o Senhor como é que faz isso, porque o Senhor não está sabendo. É basicamente isso. Infelizmente, todos nós vamos passar por esse momento em que, ao invés de esperar no Senhor, de confiar nele, nós vamos querer tirar Deus da cadeira, sentar e querer ensinar ele a fazer. Mas Deus vai fazer igual ele fez com Jó aqui, comigo e com você. Ele vai mandar se posicionar como homem, se posicionar como mulher e vai começar a nos fazer pergunta para ver se nós conseguimos ser sábios mais do que ele para respondê-las. E é aí que nós vamos ver o quanto pequenininhos que nós somos diante de Deus e o quanto nós precisamos ser muito fiéis a Ele, e o quanto precisamos ser pacientes, o quanto nós precisamos confiar na sabedoria de Deus, o quanto precisamos confiar que Ele sabe todas as coisas. Porque aqui nos próximos versículos, depois que Deus faz todas as perguntas para Jó, de tudo que ele criou, onde é que Jó estava, Jó entende que ele tem que confiar em Deus, porque no final tudo vai dar certo, e realmente no final deu tudo certo. Jó teve de volta todas as coisas em dobro. Tudo que ele perdeu foi restituído em dobro para a vida dele. Então que sejamos mais pacientes, que sejamos mais confiantes em Deus, que tenhamos muito mais fé na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra é morta. Então precisamos ter fé e precisamos ter ação diante desta fé. Porque o Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. E mesmo quando parece que Ele não está no controle, Ele está no controle. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos aqui em Tua presença, como igreja, como Teus filhos, como os Teus servos. Nós queremos aprender mais ao Teu respeito, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ensine todas as coisas através do Teu Espírito Santo de Deus. Pai, nos enche com a Tua presença, Pai. Derrama sobre nós a sabedoria do alto. Derrama sobre nós, Senhor, a unção do discernimento de Espírito. Dá renovo espiritual para o Teu povo. Abençoa, meu Pai, o Teu povo de maneira poderosa, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, meu Pai. Revela o profundo e o oculto das Tuas escrituras, meu Pai. Revela os Teus mistérios para os Teus filhos, meu Pai, para os Teus escolhidos. Ensina-lhes o caminho, mostra-lhes a direção para tomar em cada decisão que precisa ser tomada nesses próximos dias, Senhor. Eu coloco, meu Pai, em nome de Jesus, a causa de cada uma dessas pessoas em Tuas mãos, meu Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem um controle de todas as coisas, que o Senhor criou o céu, criou a terra, e que o Senhor é o Deus que faz o impossível. O possível nós fazemos, mas o impossível é o Senhor que faz. A Tua palavra também nos ensina, meu Pai, que sem Ti nada nós podemos fazer. Então que o Espírito Santo seja presente na vida de cada um de nós. Demonstra, meu Pai, toda a Tua glória e o Teu poder na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que venha cair por terra agora, meu Pai, todo levante do inimigo contra a vida do Teu povo. Toda perseguição, meu Pai, contra a vida do Teu povo cai por terra agora. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Shalom.